E esse período, um período ainda de uma democracia bem estável, né, muito turbulento esse período, mas é um período que vai estar bem característico, a América Latina vai estar vivendo essa efervescência. Depois iremos mergulhar num período de ditadura militar e que a América Latina também vai entrar nessa onda, né? Bancado, né, pelo norte-americano, naquele momento da história que era chamado a Guerra Fria, em que o mundo foi lançado numa bipolarização. O país quase que era obrigado a tomar uma postura ou a favor dos Estados Unidos ou da União Soviética, né? Bem, então é isso aí que nós vamos trabalhar. Vamos seguindo aí. Nós já fizemos uma aula, né, sobre isso aí, onde trabalhamos alguns partidos, aqui também vamos trabalhar isso, e eu trouxe esse slide que ele é bem didático, bem direto, interessante, né, para ajudar o concurseiro, para ajudar o vestibulando, né? E ele fala do populismo, que era um fenômeno político que marcou vários países da América Latina no pós-guerra, né? Eles vão fazer medidas, né? Esse termo, inclusive, é usado até hoje, quando um presidente faz uma medida muito social, né? Seja o antigo Lula, seja o atual, né? Quando ele faz... E os próximos, quando eles fazem medida muito mais voltado para o popular, o pessoal diz, são medidas populistas. Mas aqui o populismo ele tem uma característica mais forte, né? Ele tende a privilegiar alguns empresários do seu lado em detrimento de outros, numa economia não muito confiável. E para agradar, vai ser uma loucura. Por exemplo, o Vargas, na campanha dele, ele vai prometer o aumento do salário mínimo de 100%. Né? Parece muito, mas a inflação já tinha comido quase a metade. E o governo anterior não deu nenhum real de aumento no salário mínimo, que foi o Dutra. Ele congelou o aumento do salário mínimo. Então, e dar um aumento do salário mínimo grande é uma ação um pouco irresponsável, é complicado. Mas essas que é chamadas ações populistas, né? A gente vai ver o Juscelino sempre rindo, né? Vai ter até música, que já vem em vestibulares e concursos. É chamada O Presidente Bossa Nova, de Juca Chaves, um humorista ainda vivo, baiano. Ele vai fazer essa piada com ele, chamar de Presidente Bossa Nova, e isso vai virar apelido. E hoje, se cair num vestibular, o aluno é obrigado a saber, Presidente Bossa Nova, Juscelino Kubitschek. Controle da massa. A gente vai ver, por exemplo, e ele tem um controle da massa dos trabalhadores. Lembra que Vargas já tinha uma experiência com isso lá atrás, né, no período da era Vargas. Vargas vai assumir aqui em 51. Nós temos no México, né, esse vai governar e outros vão seguir a linha dele. Gardner no Perón, né, inclusive do Perón vai ser chamado peronismo, aqui vai ser chamado o getulismo. Isso é comum, né? Segmentos, né, de pessoas que vão seguir aquele líder político. Às vezes, sem pouca expressão, alguns, então desaparecem, outros um pouco mais duradouro, como Vargas foi bem mais duradouro. E o populismo no Brasil? Nós temos esse daqui, né? Se você olhar a própria foto, um cara não carismático, né, esquisito, mas que só ganhou a eleição graças a isso daqui. Foi ministro da guerra dele por mais de 10 anos, depois foi tirado do ministério e meses depois articulou a derrubada de Vargas. E Vargas depois, um mês depois, estava apoiando ele para presidente. Foi até uma jogada que ele fez para não perder o apoio total dos militares. Lança-se candidato a senador, ganha e lança o seu candidato como presidente, Eurico Gaspar Dutra, o presidente que inaugura, né, a série de visitas ao exterior e, em especial, aos Estados Unidos. O primeiro, né, que visita os Estados Unidos de uma forma oficial depois da posse. Por que eu falo desse detalhe? Porque o Júlio Prestes visitou os Estados Unidos, mas antes da posse, depois que ganhou, né, quando foi para 15 dias aí para a posse, ele foi derrubado. Né? 15 dias não, 20 e poucos dias. 15 dias foi o período em que o Vargas assumiu, faltando 15 dias para a posse dele. 3 de novembro de 1930. Em seguida, Kubitschek. Entre Vargas e Kubitschek vai ter um períodozinho meio turbulento, né? Não costuma aparecer. É o vice-presidente, depois mais dois. O presidente da Câmara e o presidente do STF. Na verdade, até hoje é assim a ordem, tá? Presidente, se ele não puder, o vice, se ele não puder, o presidente da Câmara. Lembrar que Dutra, quando assumiu, a Constituição dizia que não tinha vice. Assim que ele assume, né,
é empossada a Assembleia Nacional Constituinte de 46 para fazer a Constituição, e eles já vão eleger o vice-presidente. E aqui nós temos aqui o presidente que está saindo, Juscelino Kubitschek, e empossando aqui o presidente e o vice. Não eram amigos. Esse era no segmento, né? E esse era de um outro segmento. Nessa eleição de 1960, o vice desse perdeu e o presidente desse, que era o general Lott, perdeu. Lott, que é um militar que vai dar um apoio muito grande para Juscelino assumir. Guarda esse nome, né? O Lott. Vai ser muito importante. Quando vier o golpe em 64, ele será um pouco castigado, porque ele era um cara que gostava da coisinha mais ou menos certa. Né? Por exemplo, quando o Juscelino é para assumir, ele abre uma campanha chamada Campanha pela Legalidade. Ele diz, se ele ganhou, ele tem que assumir. Tá? Então, esses dois são presidente e vice, mas não comungam da mesma ideologia. Muito parecido com a primeira dupla que governou o Brasil na primeira eleição, em 1891, que era o presidente Marechal Deodoro da Fonseca e o vice Marechal Floriano Peixoto. Era do mesmo jeito. Um era de uma chapa, outro era do outro. Observe que muitas eleições no Brasil ocorreu assim. Você podia votar no presidente de uma e o vice de uma outra, tá? Deixa eu anexar aqui a gente que está querendo entrar aqui. Então, ele está dando aí. O que é interessante aqui, e para você, concurseiro, tem que saber que desses daqui, só 2 cumpriram o mandato na íntegra. Esse e esse. Eurico Gaspar Dutra, o homem que acabou com os jogos de azar, né? Entenda-se, cassino, principalmente. Os jogos de azar foram proibidos na época. Foi um pedido da mulher dele. E esse daqui, que é o mesmo desse. Esse se mata, esse renuncia, para tentar dar um golpe, depois eu explico, e esse vai ser derrubado, né, do seu mandato. Somente 2 vai completar. Até o atual presidente, que ainda não terminou, nós também só tivemos 2 presidentes depois desse outro período da redemocratização, do final do período da ditadura em 1985, nós tivemos só 2 presidentes eleitos pelo povo, Sarney não conta porque foi indireto, que terminaram o mandato. Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. A Dilma foi impeachmentada, né? E o Collor foi impeachmentado, que também foi eleito. Então, repara que essa comparação para você observar que esse período chamado Segunda Redemocratização, ela ainda é nova, a democracia, ela não é tão estabilizada, solidificada, né? Mas, se Deus quiser, vamos caminhar para isso. Principais partidos, nós já vimos no outro material com mais detalhe, aqui vai ser um pouco mais rápido. O PSD, um partido que tem a bênção, né, do seu Getúlio, criado ainda lá em meados de 45, quando ele estava querendo dar o tom ali de democrático. Criado com a colaboração de Vargas, olha aí, que vai dar o primeiro presidente depois da era Vargas, né? O Dutra vem pelo PSD, apoiado pelo Vargas. Juscelino, PSD, apoiado por Vargas. O vice do Juscelino, PDT, Partido do Vargas, que, para quem não sabe, é o João Goulart. João Goulart era vice do Juscelino e foi vice do Jânio Quadros. A base ruralista, tu lembra que a base ruralista devia muito a Vargas, né? As leis trabalhistas, ele não deixou ela chegar aos trabalhadores do campo. Então, muitos ruralistas deviam muito esse favor a ele. Tinha industriais, tinha banqueiro, tinha latifundiário, associado ao regime de Getúlio Vargas. Se a gente for ver uma visão crítica, mais detalhada, a maioria desses riquinhos aqui enriqueceram na era Vargas. Mas a gente vai ver uma parte desse mesmo grupo apoiando o partido opositor a Vargas, a UDN. Só que com uma outra coisinha, os ligados às comunicações. Todos serão anti-Vargas ou anti-getulista. Políticos tradicionais com suas grandes prestígios em suas regiões, né? O exemplo mais forte é Juscelino Kubitschek. No vestibular, no concurso, JK, já tem que saber que é ele. Presidente Bossa Nova, é ele. 50 anos em 5, opa, Juscelino Kubitschek. Indústria de bens duráveis, opa, Juscelino Kubitschek. São palavras que já tem que remeter a ele, tá? Plano de metas,
Juscelino Kubitschek. Criação da Superintendência de Desenvolvimento Nordeste, Sudene, Juscelino Kubitschek. Criação da rodovia Belém-Brasília, Juscelino Kubitschek. Então, são coisas que no concurso é importante você ligar, tá? Claro que a gente vai ver isso dentro das questões e um pouquinho mais na frente. O outro partido muito forte, né, foi o PTB, né, partido dele mesmo, sigla pessoal, né? Terceira força política, base nos sindicatos legalizados durante o governo Vargas. Lá atrás o Vargas tinha feito isso, não era Vargas, né? Força em grande cidade, criado por Getúlio Vargas. Então é uma sigla própria. Foi vendido por uma neta dele não muito tempo atrás. Pregava o nacionalismo econômico, intervenção econômica, coisa que a UDN não queria um liberalismo, né? E ele queria um Estado mais interventor. E, exemplos, Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, né? Leonel Brizola, uma curiosidade, era cunhado do João Goulart. João Goulart e Getúlio Vargas eram da mesma cidadezinha no Rio Grande do Sul, chamado São Borja. Estão enterrados lá. João Goulart agora, né? Porque ele ficou... Houve também aí a mudança, ele não morre no Brasil. Leonel Brizola foi um político muito importante na história. Ele conseguiu um feito meio difícil de ser quebrado, né? Ele conseguiu ser governador em 2 grandes colégios eleitorais, 2 estados influentes, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele foi eleito 2 vezes como governador, né? Não é mole. E criou, né, as escolas de tempo integral, depois chamado de Brizolão. No início foi um sucesso. A criança ficava o tempo todo, tinha almoço, tinha merenda, tinha descanso, tinha uma educação voltada para o trabalho, tinha incentivo à arte, aos esportes, né? Depois começaram a fazer alguns brizolões sem estrutura, aí não deu mais certo. Hoje, na região norte também nós temos aí as escolas de tempo integral, baseado no que Leonel Brizola criou. União Democrática Nacional, UDN, né? Um partido meio extremista. Dentro das suas fileiras, dentro desse partido, nós temos muita gente que era dos integralistas, né? Mas vai ser extinto, depois muito dele vai para um outro partido chamado Arena, depois ele vai para o PFL, e hoje é mais ou menos o DEM. Não é um partido de massas, não é um partido de muita gente, elitista, né? E extremamente ligado a ideias da direita, né? Basta lembrar que todos eles são altos empresários. Não tem papo com o trabalhador. Antes Getúlio. Esse aqui é o Carlos Lacerda, né? Eu botei num grupo de vocês um vídeo que está no meu canal, em que eu gravo num hotel, um edifício de número 180, na rua Toneleiro, em Copacabana. Era esse cara que eles queriam matar, que está lá naquele... Quem ainda não olhou, está lá no meu canal, o atentado à Rua Toneleiro. Está lá. Eu fiz na porta desse edifício. Ele está exatamente igual ao que ocorreu no dia 5 de agosto de 1954, quando tentaram matar esse jornalista e acabaram matando o major da aeronáutica, Major Vaz. As investigações vão se enrolar, e eu vou explicar isso mais à frente, e a aeronáutica vai fazer uma investigação paralela, uma vez que o chefe da aeronáutica era inimigo mortal de Vargas, e era desse partido, tanto que o segurança pessoal desse cara era o major da aeronáutica. E o comandante maior da aeronáutica nada mais era do que o brigadeiro Eduardo Gomes, né? O mesmo que emprestou o nome para o aeroporto em Manaus, o mesmo que já tinha perdido as eleições em 1945, em dezembro de 45, o Dutra, e que perdeu para Vargas em 50. Aí ele faz uma investigação, a investigação chega no nome do chefe da polícia pessoal de Vargas, naquela época o presidente tinha uma polícia pessoal, depois disso acabou, que era Gregório Fortunato. 19 dias depois do atentado para matar esse cidadão, o Vargas acaba se matando. E ele vai pressionar o Juscelino também terrivelmente. E por ironia do destino, né, ele vai se juntar mais tarde com o Juscelino contra a ditadura militar. Ele é governador do estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, quando veio o golpe em 64, dando total apoio. Ele
e Magalhães Pinto de Minas Gerais, né? Esse com vontade de ser presidente, que haveria eleições, né? Haveria eleições. Aí o que é que fez o governo militar? Cancelou as eleições. E aí deram uma rasteira nele. Aí ele se volta contra. E a outra ironia, né, muito suspeita, por sinal, é que ele, o Juscelino Kubitschek e João Goulart vão morrer em diferença de meses em 1976, com mortes suspeitas. Comentarei isso mais tarde. Eu digo suspeita porque hoje se sabe que existia uma operação, né, um acordo entre países que estavam sob governo de ditaduras militares da América Latina, que tinham como objetivo eliminar ex-presidente ou possíveis candidatos a presidente. Alguém que ameaçasse. Chama-se Operação Condor. Contra a intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque eram grandes empresários. Não queriam né, lucro acima de lucro. A intervenção do Estado. Então, eles eram liberalistas. Sistema econômico liberal. Contra as leis trabalhistas. Não era legal, né? O trabalhador com leis não é bom. Apoiava o liberalismo e o alinhamento com os Estados Unidos. Banqueiros, como também tem banqueiros de um lado, grandes empresários ligados aos Estados Unidos e donos do meio de comunicação, né? Alguns nomes que vão aparecer aqui embaixo, muito famosos, né? Carlos Lacerda, que era dono de jornal, era jornalista, né? Na época de Vargas, deputado federal e depois governador. Assis Chateaubriand, já comentei sobre ele, né? Era o máximo das comunicações. Esse cara que era, por exemplo, todas as capitais do Brasil tinham um jornal dele. Família Marinho, que vai dar origem à Globo, né? Não tinha televisão, né? Os Marinhos só vão ganhar a televisão, inclusive dos militares, porque apoia eles, já depois do período, durante o período militar. Então, o cara mesmo aqui era o Assis Chateaubriand, é o cara que vai criar, né, a primeira televisão na América Latina, né, em TV Tupi. Ele vai trazer as primeiras televisões para o Brasil. José Sarney, né, ainda vivo, tem, se não me engano, 91 anos. Ele mandava em quase todo o Maranhão. Antônio Carlos Magalhães, também conhecido como ACM, na Bahia, né, todos os meios de comunicação. Quando via a televisão também é com eles, rádio, a imprensa escrita, depois a televisionada. O prefeito atual de lá, inclusive, é o neto dele, tá? São famílias poderosas, digamos assim, usando um termo meu, os atuais grandes coronéis. E um partido não tão forte, mas sempre estava ali com quem mais ou menos estava indo para o poder, né? Por exemplo, Adhemar de Barros é um cara que vai ser getulista quando o Getúlio está aqui, mas depois vai para o lado dos militares, vai ser inclusive governador, interventor. Até uma curiosidade, na época do regime militar, né, um grupo de guerrilheiros invade a casa dele para roubar o cofre, que sabia que ele era ladrão para mandar, ele era um governador de São Paulo muito popular lá, né, do lema, rouba, mas faz. E descobriu que ele tinha um amante, ele usava o nome feminino, né, para se comunicar com a amante, e eles escancararam ele. Olha o tempo, partido de aluguel, com um partido pequeno, Adhemar de Barros, o cara precisava de apoio, chamava ele, oferecia um cargo, uma grana, ele estava. Então, ele apoia Vargas, em 50, depois já está apoiando o regime militar, porque onde ele fosse beneficiado, né? Será sucedido nessa mesma linha por Paulo Salim Maluf, no mesmo estilo dele, né? Um bom político, ele rouba, mas rouba, mais faz. Político forte em São Paulo, então ele tinha, né, muitos prefeitos do seu lado, deputados. Fez aliança nas eleições presidenciais de 50, que levaram o Vargas ao poder. Olha, ele vai contra o UDN, depois ele volta com a UDN, foi extinto em 65. Aqui não diz, né? Mas o que é que tem importante em 65? Foi extinto. Não foi extinto só esse, não. Todos os partidos políticos. Vão surgir dois. Chama-se o Ato Institucional número 2, AI-2. O AI-2 vai trazer para o Brasil o bipartidarismo. Em 79, os próprios militares observam que aquilo não está levando muito longe, né? E estavam em desvantagem. Aí eles trazem o pluripartidarismo, né? A liberação, já no governo de João Batista de Oliveira Figueiredo. Um partido que ora está na clandestinidade, ora não está, né? Esse aqui é o Oscar Niemeyer, o cara que projetou Brasília.
quando ele foi enterrado com a bandeira do Partido Comunista, porque existiam os comunistas intelectuais, né? Hoje a gente tem aquela leseira de comunista, todo mundo acha que tudo é guerrilheiro, não. Tinha os intelectuais, que tinham os ideais, né, de uma divisão de renda, que todo mundo não passasse fome, entendeu? Tinha esses pensamentos. E tinha os guerrilheiros, né? Isso foi uma reação ao AI-5, Ato Institucional número 5 de dezembro de 68, que queriam derrubar o poder a todo custo, uma vez que eles entendiam que o governo não era legal, não tinha sido eleito pelo povo. Bem, Vargas vai liberar esse partido em 45. Vargas botou ele na clandestinidade em 35, em 45 libera. Quando vem em 47, eles de novo caem na clandestinidade, né? Por pressão americana, né, do presidente Truman, o STF coloca ele na clandestinidade. Os deputados federais dele, todos vão perder o mandato, prefeitos e tudo. E serão, a maioria deles, presos ou exilados. O mais famoso, né, do Partido Comunista nesse período da redemocratização, famoso assim, de grande expressão, é esse daqui, Jorge Amado. Jorge Amado era deputado federal pelo Partido Comunista de São Paulo, ele é baiano, né, ele é um deputado constituinte, ele entra eleito em 46, só vai ficar um ano e pouco, mas é ele que vai conseguir, com muita luta, né, foi difícil, uma lei que é da liberação religiosa no Brasil. Foi daí. Né? Tinham dois segmentos que eram muito perseguidos. Os protestantes, hoje chamado evangélico, no Nordeste, as casas deles eram invadidas, eram molestados, né, espancados, até mortos. Né? O segmento católico no Nordeste, ainda hoje é muito forte, perseguia os protestantes. Não tinham a liberdade, né, de realizar seus cultos. E, evidentemente, né, olhando a raiz dele, que é a Bahia, né, as religiões afro, ele consegue. Bem, aqui Cândido Portinari, o pintor famoso, né, pintor que inclusive pintou o painel Guerra e Paz, que está na ONU, tem até uma curiosidade, né, quando foi um concurso, ele ganhou. A ONU fica onde? Nos Estados Unidos, e ele era comunista declarado, de carteirinha, dos intelectuais, né? Nesse período não tem... A guerrilha, a ideia de arma era pouco, né? Se existisse era pouco. A maioria era intelectual. E como ele era do Partido Comunista, como os Estados Unidos estavam rompidos com os comunistas, que é a União Soviética, o Brasil só vai romper em 48, tá? Um ano depois, por pressão americana. Então, Cândido Portinari ficou naquela, vai ou não vai? O quadro dele ganhou, os Estados Unidos ficou puto, né? Vai levar um quadro do comunista lá, está até hoje lá. E aí o embaixador falou o seguinte para ele, do Brasil, olha, se tu pedir com jeitinho, eles vão deixar tu ir lá. Ele falou, se quiserem que eu for, eles têm que pedir de mim. Falou para ele pedir para os americanos a permissão para ir lá na inauguração. Ele disse, não, se eles quiserem minha presença, eles que me convidem. Aí nós temos Graciliano Ramos, esse foi preso na época de Vargas. Interessante que o Partido Comunista vai apoiar o Vargas. Mas aqui, na era Vargas, ele foi preso, foi prefeito, escritor, né, entre uma obra famosíssima dele, chama-se Memórias do Cárcere. Mário Lago, ator, compositor, Caio Prado Júnior, sociólogo, Oscar Niemeyer, arquiteto. Constituição de 46. Então, lembre, quando os deputados assumirem 46, as eleições foi em 45 de dezembro, já nasce como uma Assembleia Nacional Constituinte. Qual era a ideia? Reformular a Constituição. Qual era a vigente? A Constituição de 37, né? Não tinha vice-presidente desde a Constituição de 34. Então, uma das primeiras coisas a fazer quando eles tomam posse é eleger de uma forma indireta o vice-presidente da República. E o que eles vão fazer aqui é diminuir o tempo do presidente que tinha, né? Ele vai engolir meio amargo o Dutra, né? Mas aceita. Manteve a República e o presidencialismo. Estabelece 5 anos para o mandato de presidente. E seu vice. Não tinha vice, agora volta. O mandato seria de 6, agora vai ser 5 anos. Conservava a autonomia e a independência dos poderes. Isso é lindo, né? Hoje estão combatidos, né? A independência dos 3 poderes. Legislativo, executivo e judiciário.
o ápice da democracia é isso aí, tá? Voto direto e secreto para ambos os sexos. Lembra que as mulheres já tinham ganho direito, né, em 1932 e na Constituição de 34. Maiores de 18 anos, alfabetizados, também da Constituição de 34, eles vão manter. Deu autonomia política e administrativa aos estados e municípios, né? O nosso sistema federalista, né? Os estados independentes com as suas assembleias, com as suas câmaras municipais. Garantir a liberdade de pensamento e de opinião. Coisa linda, né? É importante nos expressarmos. Lembrando muito de possivelmente tenha sido o Marie Voltaire, um filósofo iluminista. Ele dizia, posso não concordar com nada que você diga, mas eu darei a minha vida para você ter o direito de dizê-la. Esse é o ápice da democracia. Assegurava o direito de greve e a livre associação sindical, né? Você estava livre para se filiar ou não, sem perseguição. O governo do Eurico Gaspar Dutra, né? No auge, né? Não bem no auge, mas bem na efervescência da polarização mundial, chamada bipolarização, a Guerra Fria. Comandando lá dos Estados Unidos, Truman, que era o vice-presidente do presidente Franklin Delano Roosevelt. Ele é um bem radical, né? E do outro, não menos, Joseph Stalin, comandando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. É uma curiosidade, né? Quando esse cara, depois que ele morre, em 59, 54, em 1960, há um congresso com o novo presidente de lá, que era o Nikita Khrushchev. Aí ele denuncia que aquele cara fazia muita atrocidade. Quase todo mundo aqui abandonou o Partido Comunista, inclusive esse aqui, ó, o Jorge Amado, ficaram decepcionados. Tanto que ele tinha morrido em 54, se não me falha a memória. Ele, em 61, foi enterrado por conta disso, porque o corpo dele não tinha sido enterrado. Estava do lado do Lênin. O Lênin morre em 24. Até hoje não está enterrado, já vai fazer 100 anos. Está lá numa urna de vidro. E ele também estava do mesmo jeitinho. Aí, como denunciaram a atrocidade dele, enterraram ele. Vai que ele acorda, né? Disputa entre os Estados Unidos, defensor do capitalismo, contra a União das Repúblicas Soviéticas, URSS. Muita gente jovem não sabe dessa sigla, mas é importante, vem nos concursos. Defensora do socialismo. Então, era o capitalismo versus socialismo. Interessante que tinha os países bem lascados que não queriam se render a isso. Os da África foram os que mais reagiram, né? Já tinham sido tão massacrados, eles não queriam ficar obrigados a ceder um lado ou do outro. Na Europa, quase todo mundo teve que fazer isso. Quebrado, né, graças à guerra, então, eles fizeram planos de apoio econômico, planos de apoio de socorro militar. No Brasil, a Guerra Fria assinala os seguintes acontecimentos. Apoio ao governo norte-americano, por conta dele, né? E, a pedido, a extinção do Partido Comunista em 47 e o rompimento com a União Soviética em 48. Lembra que aquele outro material, naquela outra aula, eu tinha comentado também, né? Ele vai financiar a Escola Superior de Guerra, que mais tarde será substituída pelo SNI. No primeiro governo militar, que é o Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi presidente da Escola Superior de Guerra, ele vai extinguir. A Escola Superior de Guerra é uma escola que vai ser criada para treinar, adestrar os militares para combater os comunistas. Logo, vai ser um órgão também de fiscalização, de investigação, né, da vida das pessoas. E aí nós temos um Vargas já meio velho, né, dando total apoio. Eu diria mais, esse ganhou muito por conta do nome dele. Quando o Vargas morre, ele vem com uma popularidade assim, maluca, né? Ele vem com uma popularidade assim, e aí ele vai conseguir pegar esse cara, que era médico de formação, né? Foi prefeito de Belo Horizonte. Eleições presidenciais de 50. Aliança, o PTB, né? O PSP, e nós temos alguns partidos aí. O Adhemar de Barros, aquele que conhecido como partido nanico, né? Partido que negocia com outros para dar apoio.
Tem até aqui um slide que ele é interessante, que tem uma coisinha também que tem. É uma marchinha que foi criada como uma música da campanha de Vargas, né? Virou música de carnaval e já esteve em alguns concursos e vestibulares. Eu vou tentar cantar no ritmo e depois vamos interpretar como essa frase, essa melodia, né, com a letra, ela tem algo a dizer, né? Principalmente a letra. Foi nada mais, nada menos cantada pelo maior cantor vivo na época, né? Que era o Francisco Alves. Seria o Roberto Carlos na Jovem Guarda, né? O máximo, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorrinho do velhinho. Vou pegar aqui a parte. Faz a gente trabalhar. Vou cantar aqui e pegar a parte final. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho. Faz a gente trabalhar. Pô, isso era um efeito danado. Agora, imagina, tu olhar para uma foto, um sorriso. Agora eu vou trabalhar porque ele está sorrindo. Era muita viagem, né? Mas o bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, porque, né, com a era Vargas, as repartições tinham obrigatoriamente a foto do presidente. Quando ele diz, bota o retrato, agora o antigo pai dos pobres, né, ele agora recebeu carinhosamente, aceita, né, pela comissão da campanha dele, o apelido de velhinho, né, carinhoso, né? O cara que arrebentou nas eleições para o Senado, mas não tem nada, estava lá na fazenda dele. E quando a letra diz, põe um retrato do velho, outra vez, bota no mesmo lugar, reconduziu à presidência da República. O retrato dele lá na parede onde fica o retrato do presidente. Sacou a jogada? O sorriso faz a gente se animar. Oi, já botei o meu e tu já vai botar o teu? Quer dizer, eu já escolhi ele para ser presidente, vou votar nele. E tu vai votar nele? Então, repara como ele faz uma lavagem legal, né? E, de fato, ele vai ganhar, né? E quem perde, de novo, a UDN, né? A UDN, na verdade, nunca vai ganhar a presidência. Um partido de extrema-direita, como eu falei para vocês, não vai... Ele só vai conseguir juntando com outro partido nanico de pouca expressão que surgiu ali do nada, apoiando deixa eu lembrar, me fugiu o nome dele agora, o Jânio Quadros. Tá? Inclusive, essa última eleição nossa, o partido que o nosso presidente entrou, era um partido que não existia. Né? Ele apareceu ali com aquelas ideias extremistas, os favoráveis à ideia vieram, mas os partidos tradicionais de direita não conseguiram fazer o presidente. Né? Eles tiveram que apoiar. Foi muito parecido aqui com ele. Depois, igualzinho ele traiu os outros lá. E quem está no poder pensa em governar só. Isso é quase sempre. O último Vargas, né? 50 eleição. Ele é eleito, ele começa em 51. Até no dia 24 de agosto, quando ele dá um tiro. Dê uma olhada lá no meu canal, no vídeo que eu fiz no quarto onde ele se mata. Os móveis, a cama, tá tudo no mesmo lugar. Inclusive o lençol da cama, que o vídeo mostra, é o mesmo onde ele cai. Ele cai no lado esquerdo, com uma perna dentro da fora. Ele dá um tiro a queima-roupa. A filha dele que corre lá para dar um socorro. E hoje, nesse quarto onde ele se matou, que fica onde era um prédio, né, chamado de Palácio do Catete, onde os presidentes moravam e despachavam. Ele vai ser o último a residir lá. Mas o prédio fica funcionando como residência presidencial até o final do governo de Kubitschek, quando é inaugurado o Brasil. Mas o Kubitschek não vai lá, não. Ainda hoje, quando eu estive visitando, quando eu sempre visito lá, parece que você está vendo o cara lá. Na sala que ele se matou, na sala que ele foi velado. Está tudo lá. Está em a bala que tiraram do coração dele, está lá, né, o chumbo, está lá o revólver, o pijama dele lá com buraco, a marca de sangue. É forte. Professor, como é que esses panos ainda estão, né, do pijama, da cama? Porque eles fazem uma higienização 2 vezes ao ano, sem produtos químicos, para não deteriorar. Né? E não mexeram no quarto, está tudo do mesmo jeitinho. Olha só a loucura, Vargas vai fazer um estrondoso 49%, né? A gente vai ter 3 eleições aí malucas que eu acho que dificilmente ocorrerá novamente.
foi esse daqui. Aí depois, a de 1960, com o Jânio Quadros, né, que prometia, né, acabar com a corrupção e tal, né, isso geralmente tem muito efeito. A campanha dele era uma vassoura, né? Tem até uma aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Aqui. A campanha dele. Aí, também tinha uma musiquinha, né? Cantada até hoje, Varre, Varre, Vassourinha. E o primeiro governo Lula. Foram os três maiores em percentual. Dificilmente vai ter um outro assim. Dificilmente, tá? Só uma curiosidade, isso aqui é o Vargas no caixão dele. Ó. Dá uma olhadinha nessa foto aqui. Não tem um carro. O caixão dele foi levado pelo povo do centro do Rio de Janeiro até o aeroporto. Tá? Do centro do Rio de Janeiro até o aeroporto. Deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem aqui do velório dele. É o Carlos Lacerda, quando levou a bala, né? Naquele atentado que eu mandei o vídeo para vocês, tá? E aqui os militares na missa do Major. Repara que daqui até esse se matar, 19 dias. Né? Foi tudo muito rápido. Isso aqui é a carta um bilhete que ele escreve no dia 23. Lá no vídeo eu tenho uma foto, né? Eu filmo esse bilhete, o original dele, cheio de erro de português. Possivelmente foi a filha dele, né? Alzira Vargas, que escreveu. Isso aqui na madrugada do dia 23. Ele diz que ele poderia sair, né? Se licenciar, renunciar, diz que não. Mas desde que os militares garantissem a democracia, tarará. Mas aqui no final ele diz uma coisa interessante. Ele, caso contrário, só vão levar daqui um cadáver. Ele não queria renunciar, senão ele perderia, né, o flor privilegiado e poderia ser algemado. Ele não queria. Para ele seria... Ele, se não garantisse isso, só ia levar um cadáver. Horas depois ele se mata. Isso aqui é esse bilhete do dia 23, ó. Ele se mata nas primeiras horas do dia 24. Esse revólver está no quarto. E aqui o Vargas enterrando. Esse carequinho aqui também tem muita história, hein? Vai ser primeiro-ministro. Isso aqui é em 54. Em 61, esse cara vai ser primeiro-ministro. Em 85, ele vai ser o primeiro presidente eleito depois do regime militar. Indireto. O nome dele é Tancredo de Almeida Neves. Inclusive, ele era ministro dele, tá? Tancredo de Almeida Neves. Isso aqui é João Goulart, vai ser vice-presidente do Exército. Essa é a esposa dele, Darcy Vargas. Aqui ele no caixão. Esse é Leonel Brizola. E aqui é o povo chorando. Olha como os vestidos de viúva ficaram conhecidos como as viúvas de Vargas. O povo com a fotinha dele e chorando. Foi? Olha aqui. Esse aqui é o Tancredo Neves, esse aqui é o João Goulart. Foi ministro do trabalho dele. Vice-presidente do Kubitschek, vice-presidente do Jânio Quadros e depois o último presidente eleito. Tá? E o povo levando. Ó. Se você olhar a foto aqui, olha a profundidade. Tudo é o povo saindo do centro, caminhando quilômetros com o caixão no ombro até o cemitério. E o povo desmaiava, né? Repara o caixão de vidro todo aberto. Era muita loucura, né? Mostrei para vocês sentirem o drama aí de como é que é. E aí nós temos o Vargas, que assume em 51 e se mata em 54, né? Lembra da frase da Carta de Testamento, né? Eu dei a minha vida e agora eu dou o meu sangue. Eu saio da vida e entro para a história. Aí, pá! Ele escreve isso. O nacionalismo econômico, criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BENDES e depois o BNDES. Vai criar também em 53 a Petrobras. Isso é importante guardar para concurso, tá? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, hoje o BNDES, que é o banco que faz o empréstimo para pessoa física, jurídica, né, que quer construir e tal. É o banco criado para emprestar para desenvolver. Ao longo da história, muita corrupção aí. Aí vem a campanha O Petróleo é Nosso, né, que o petróleo deve ser administrado pelo Brasil, o maior acionista. Deu muita confusão. E Vargas vai ganhar inimigos mortais a partir daí.
Por quê, Rocha? Porque muitos políticos aqui ligados aos americanos não queriam isso. Mas se Vargas não faz isso naquela época, né, hoje quem mandava no petróleo aqui, uma boa parte eram os americanos. O petróleo é nosso e a Petrobras também. Para você ter uma ideia, quando foi proibido, inclusive com Vargas, de empresas internacionais explorarem o petróleo, porque ele nacionalizou, na região norte, todos os poços que os americanos tinham furado, eles tamparam, dizendo que nem o gás, nem o petróleo daqui prestava. E hoje, já nós temos umas 3 décadas ou 4, que a região norte tem sido abastecida com gás e o petróleo, né, da bacia amazônica. Isso aqui vai ser Aureliano Chaves, se vocês não conhecem. Aureliano Chaves vai ser um vice-presidente na época do regime militar do Costa Silva. Quando ele morre de um AVC, não deixam ele assumir. Não deixam ele assumir porque ele era civil. Posições políticas, nacionalismo, né? Estudantes, sindicalistas, o PTB, né? Partido do Vargas, né? Os comunistas, né? No caso aqui, como eu já comentei numa aula, né? O Luiz Carlos Prestes vai apoiar o Vargas, vai dar maior confusão. Ele não é perdoado até hoje pelos mais radicais de esquerda. Mas ele falou que era melhor o Vargas do que a UDN do ultradireita, o brigadeiro Eduardo Gomes. Tu lembra que esse cara ficou 9 anos preso, né, na época do Vargas, 9 anos. E a mulher foi mandada para a morte na Alemanha nazista, a Olga Benares Prestes. Mas mesmo assim apoiou o Vargas. Defesa da campanha, o petróleo é nosso. Do outro lado, né, o liberalismo, né, que eles chamavam de entreguismo, porque quem ia administrar quase tudo seria quem tinha mais dinheiro no mundo, que eram os americanos. O partido UDN, empresários ligados aos Estados Unidos e setores das Forças Armadas, Escola Superior de Guerra e dos meios de comunicação, né, do rádio principalmente, e da nascente televisão. Essa era a briga que tinha aqui. Então, observe aqui praticamente, de novo, uma polarização, como ocorreu em 1937. Getúlio Vargas cria a Petrobras em 53. Em concurso, é comum confundir, porque Vargas cria, na era Vargas, né, a Secretaria do Petróleo, né? E aqui a Petrobras, não é a mesma coisa. Os primeiros passos, o pessoal vibrando, né, com o petróleo sendo. Oposição a Vargas. O senhor Getúlio Vargas, isso aqui eu já mostrei uma vez para você no outro material, né? Ele aqui na época da campanha, ele ainda era senador da República. Ele ainda era senador da República. Olha como essa frase é forte aqui. O senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato a presidente. Ser candidato não deve ser eleito. Mas se for eleito, não deve tomar posse. Mas se tomar posse, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Então, observa que democracia não tinha na cabeça. Isso era Carlos Lacerda, né, dono do jornal A Tribuna da Imprensa. Depois que Vargas se mata, vão arrebentar o jornal dele, quebrar carro e tudo. Porque claramente era um jornal de oposição a Vargas. Toda hora, com fake ou não, eles estavam ali. Mas repara como o pensamento já era antidemocrático. É a ideia, né, do extremismo. Né? A eleição só é válida se a pessoa ganhar, se não for, é contra. Os Estados Unidos que nos mostrou um exemplo claramente, né, de pensamento de maluco, né? Só vale se ganhar, se não ganhar, tem fraude. Porque não aceita perder, né? A classe média urbanista delirava ao ouvir as acusações, né? Ficavam mordidas. E aí nós temos, crime ou atentado na Rua Torneleiro. Daquele vídeo que eu mandei para vocês, que está lá no meu canal, quem quiser, veja lá. 5 de agosto, olha só, 5, ele se mata 24, 19 dias. Atentado ao político e jornalista, ele era deputado federal, e jornalista Carlos Lacerda, que culminou com a morte do major da aeronáutica, Rubem Vaz, que fazia sua segurança pessoal. O carro parou, se você observar no vídeo que eu fiz no edifício, ele tem uma meia-lua que o carro vai, e o cara estava escondido do outro lado da rua. Né, acertou a perna dele. Né, é até estranho, né, que o pessoal entenderam que tinha que estourar os ossos e tudo. Dia depois ele estava andando.
mas acabou matando o major. Hoje é o nome de um túnel nessa rua Toneleiro mesmo. Só curiosidade, Toneleiro é o nome de uma embarcação de guerra durante a Guerra do Paraguai. Mas hoje ninguém fala isso. Só entende Toneleiro, já associa ao atentado ao jornalista que vai matar, que vai fazer com que o Vargas se mate. Mas a história conta muito isso, né? Nós já vimos uma aula lá atrás que ao tentar, né, e vai matar, um atentado para matar o jornalista Líbano Badaró, em novembro de 1830, né, a morte dele vai fazer com que o Dom Pedro I abdique em favor do seu filho, né? Pede o bem que vai embora do Brasil, porque atentou a vida de um jornalista. O atentado ao político e jornalista Carlos Lacerda que culminou com a morte do major da Aeronáutica Rubens Vaz. A Aeronáutica decidiu investigar o caso por conta própria. Havia uma investigação da polícia, mas a Aeronáutica disse, não, eu vou investigar do mesmo jeito porque era um oficial meu. E eles vão e entram no Palácio do Catete, moradia do presidente, sem autorização, vão no quarto do chefe da polícia e fazem lá uma varredura e vão descobrir muita falcatrua, né? Ele conseguiu muito, era um cara rico, ou conseguiu muita negociata, né? Na verdade, né, eu sou um dos que acredito que Vargas nem sabia disso direito. Inclusive, uma das frases dele é que ele diz, né, essa bala me acertou pelas costas, ou então ele diz, eu estou envolto ao mar de lama, né, ele se aborrece e acaba se matando. Está envolto o irmão dele, que foge para a Argentina, hoje é porque estavam falando mal e eles queriam dar um cala-boca no cara. Do mesmo jeito lá do livro do Badaró, né, que vivia num jornal denunciando as falcatruas do Dom Pedro. Ainda hoje é assim, né? Ver nossos dirigentes atuais. Se alguém falar mal, na mesma hora tem um monte de gente para tentar, se possível, até matar quem fale mal dele. Então, isso é coisas de não agora, né? O mentor desse atentado foi o chefe da sua guarda pessoal. Esse, né, que a investigação foi lá no quarto. Um negão forte, né? O chamado Gregório Fortunado, conhecido como Anjo Negro. Tirei a foto num quadro dele enorme lá no Catete. Os militares mais pró-americanos já estavam putos, claro. Tinha militar do lado dele? Tem, toda vez assim. Sempre tem um lado e do outro, né? Aí o pessoal fala, na Venezuela, aquele ditador só está lá porque os militares apoiam, senão não estava. Na China, só porque tem apoio militar. Na Coreia, todo lugar é assim. E nos Estados Unidos, né, se ele quisessem, ele estaria no poder lá, né? Mas como é uma democracia, não deram trela, né, para o maluco lá. A oposição se fortalece, né? Aquele atentado, né, aquela bala, por isso que Vargas diz, acertou ele pelas costas, é uma expressão para dizer fui traído. É interessante que tem uma frase que eu já vi no concurso, do Tancredo Neves. Ele diz, a bala que acertou o Major Vaz, na verdade, adiou, né? Aliás, perdão, ele diz, a bala que acertou o peito de Vargas, quando Vargas se mata, adiou por 10 anos o golpe militar no Brasil, porque ele se mata em 54 e em 64 é o golpe. Os elementos eram os mesmos. Na verdade, os políticos envoltos em 54, apoiando por um golpe, eram os mesmos em 64. A oposição se fortalece. Os militares, cafeicultores, industriais, comunistas, Estados Unidos. Vários aqui estão envolvidos, né? Cada qual com seus devidos interesses. Acusado de ter um tratado com o Chile e República Sindicalista, né? O Chile sempre foi um país mais voltado ao socialismo. Inclusive, foi o único aqui, até a década de 70, que elegeu um candidato declaradamente socialista. O atentado contra Vargas foi a gota d'água, foi o estopim, pode usar essa expressão. Os generais assinaram um manifesto exigindo a renúncia de Vargas. Se reuniram no clube militar e pediram que ele, né, exigiram que ele renunciasse. Eles negaram. Aquele bilhete lá que é um momento tenso, né? Vargas já nem dormia direito. Eu aconselho, assista um filme chamado Vargas, ou Os Últimos Dias de Vargas, com Tony Ramos. Muito dentro da história, tá? E ele disse que não renunciava. Então, licenciei. O vice dele do lado dele, toda hora. Até que ele descobre que o vice já tinha sido
conversado com os militares. Café Filho. E quando o Café Filho disse que poderia assumir, aí ele viu que não tinha mais jeito, estava perdendo o apoio. Por isso que ele resolve se matar. Eles chamam também de último golpe de Wagner. O Wagner estava desacreditado, ninguém gostava mais. Quando ele se mata, ele vira um deus da noite para o dia. Ainda tem gente entrando. O último ato de Wagner foi contra os seus opositores. Né? O último é justamente quando ele dá um tiro no peito. Já aqui, na minha, eu já li isso aqui, mas agora está ruim para ler. Os militares se manifestam a ordem e república. Né? Aqui é mais ou menos isso. Se os militares, né, mantiverem a ordem, a república, né, eu aceito renunciar, não. Me licenciar. Caso contrário, aqui, ó. Caso contrário, aqui não. Os revoltosos encontrarão aqui o meu cadáver. Né? Em outras palavras, caso contrário, só vão levar um cadáver. Caso contrário, os revoltosos encontrarão aqui, onde ele estava no catete, o meu cadáver. Eu tive, inclusive, na sala. As cadeiras estão do mesmo jeito onde ele fez a última reunião ministerial. Por que não teve mais? Porque, a partir dali, houve a posse lá do Kubitschek, mas o Kubitschek não usou o palácio para nada mais. Ele depois virou tipo assim, um museu. É um museu. Esse bilhete está lá, tá? Do dia 23. E aí, vai aqui o dia. E ele se mata horas depois, mas já é o dia 24. Agenda da última reunião de Vargas, CDOPC, arquivo Getúlio Vargas. Aqui é o órgão que cuida, né? Do Palácio do Catete com os documentos. Vê lá no canal o bilhete original. Suicídio de Vargas. Quando eu sempre gostei de história, mas quando eu não tinha estudado, como muita gente, a gente achou que alguém tinha matado o Vargas, porque criou-se muito essa ideia. Mas, na verdade, hoje, eu, por exemplo, qualquer historiador sério é convencido que não. Foi a jogada que ele fez para sair por cima, tá? Quando sai a notícia da morte dele, meu Deus, aí aquela preparação para o golpe esfriou. No dia 24 de agosto de 54, Getúlio Dornelles Vargas desfechou um tiro no coração, cumpria a promessa de só deixar o Palácio do Catete morto, né? Só irão levar daqui um cadáver. Morria um dos mais controvertidos personagens da história do Brasil. Lembra, governou o Brasil por 15 anos, depois de 51 a 54. Aqui, a única vez eleito pelo povo, tá? Lá ele tinha sido eleito uma vez, em 34, mas só que indiretamente. Deixou uma carta-testamento acusando as forças conservadoras, entenda-se, a UDN e o capital estrangeiro, de serem os grandes responsáveis pela sua atitude. Tanto que serão perseguidos, né? Como quem dizer, foi eles que foram matar. Aqui é o revólver, que ele dá o tiro, né? A bala que vão tirar do coração dele, está lá. Se você olhar no meu vídeo, vai ver. E a Alzira Vargas chorando a morte do seu marido. Aqui de novo ele, o povo olhando, o Brizolão aqui. A mão está aqui. Quando a filha dele chega, ele ainda estava agonizando. Logo em seguida chamou um artista plástico e fizeram uma máscara fúnebre. No meu Instagram tem uma foto. Fizeram, né, o cara jogou uma massa lá, né? E fez a máscara dele. Ela ficou com 27 anos escondida no cofre de um banco. Até ser exposta, está lá no Palácio do Catete. Parece que você está olhando a cara dele. E as viúvas de Vargas, né? Novo aqui que nós já tínhamos mostrado, aqui que vai ser o último presidente antes do golpe, o primeiro, olha, curiosidade, né? O último presidente antes do golpe e o primeiro a ser eleito depois do golpe. Tancredo de Almeida Neto, um político muito respeitado, tanto com o pessoal da direita como da esquerda. Ele ganhou de presente da mulher de Vargas a caneta que ele fez da Carta Testamento. E vai ser o primeiro-ministro do Brasil em 61. Ele que vai articular o Brasil ser parlamentarismo para esse daqui poder entrar no Brasil. Porque eles não deixam, os militares não deixam ele entrar quando o presidente vai renunciar, tá? Ele está numa missão, a China de Mao Tse-tung, nem deixa ele entrar. Como o Brasil passa a ser parlamentarismo, então ele entra, ele é um presidente sem poder. Em 63 ele reverte.
Então, repara que esse cara tem muita história na política, tá? Ele ganha as eleições indiretamente contra o Paulo Salim Maluf. Aí, um dia antes da posse, passando muitas dores abdominais, ele vai se internar no hospital de base em Brasília, e de lá só vai sair morto. 21 dias, se eu não me engano. Acredito que propositalmente seguram ele até o dia do aniversário de morte de Tiradentes, né? Ele era mineiro, e aí é o Tancredo de Almeida Neves, né? Um político com muita história. Trechos da Carta Testamento. É como um monte, quase sempre vinha alguma coisa da Carta Testamento de Vargas em concurso, né? Mais uma vez, as forças e interesses contra o povo coordenaram-se novamente, se desencadearam sobre mim. Ele falava mais ou menos assim mesmo. Não me acusam, me insultam, né? Não me combatem, caluniam, não me dão o direito de defesa. Preciso sufocar minha voz, né? Como se tivesse... impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendei, o povo e principalmente os humildes, o pai dos pobres. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado, quer dizer, que agora vai ficar sem ninguém para defender ele. Nada mais posso vos dar a não ser o meu sangue. Eita! Tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infames, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo na caminhada, no caminho da eternidade. É aqui que é forte, né? Saio da vida e entro para a história. Okay? Alguns historiadores acham que ele já vinha trabalhando essa carta, né? Já vinha ali corrigindo alguns erros de português. Saio da vida, mas ele já estava na história, né? Getúlio Vargas já está numa página da história fortemente. Só um detalhe, essa carta testamento, eu comentei num outro momento de aula nossa, que por muito tempo, né, as pessoas tinham em casa, parecia assim que a gente tinha uma Bíblia, quase todo mundo tinha uma cópia da carta testamento, né? Eu lembro que minha avó guardava assim, com carinho medonho. O pessoal tinha muito isso, e tanto que muitos políticos que vinham, né, se mostrando adeptos às ideias de Vargas, foram ganhando eleições. A própria eleição presidencial seguida vai ser dentro dessa linha que vai eleger Juscelino Kubitschek. Aí que ele faz um retrospecto de Vargas, que é importante para nós. Em 30, assume o poder 3 de novembro, lembra? Após comandar a Revolução de 30, que derrubou Washington Luiz. Essa revolução que começa lá nos primeiros dias de outubro de 1930, 3 de outubro, que tem como seu estupim em junho a morte do vice-presidente dele, né, que concorreu com ele, que foi João Pessoa. Em 24 de outubro, eles tomam o poder, uma junta militar de outubro, e no dia 3 de outubro eles passam para Vargas assumir, e ele vai ficar 15 anos. Em 33, depois de uma pressão muito forte, que foi a Revolução Constitucionalista de 32 contra São Paulo, ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte, que vai dizer na sua carta, né, em suas linhas, essa Constituição, que o primeiro presidente, após ela, seria eleito de uma forma indireta. Vargas vai ganhar. Que ia tirar a candidatura de vice-presidente, que o cargo seria de 4 em 4 anos. 34, foi eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte. Entenda-se, indiretamente. Fechou o Congresso Nacional, isso 10 de novembro de 37. Aqui já vai ser o Estado Novo. Daqui até aqui, o governo provisório, de 34 a 37, período constitucional, de 37 a 45, o Estado Novo. Fechou o Congresso Nacional, tipo de ditador, né? Instalou o Estado Novo e assumiu a presidência com controle dos poderes legislativo e judiciário. Tipo de... Como tem gente querendo fazer isso ainda, né? Mas é horrível para a democracia em qualquer lugar do mundo. 42, declarou guerra à Alemanha, Itália e Japão. Pressão americana, né?
Ele não queria guerra. Não queria por quê? Porque era ditador, pô. Não queria, queria ficar ali escondido. Mas só vai mandar Forças Armadas para lá, Força Expedicionária Brasileira, né? A Cobra vai fumar, só apenas em 44. Criou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né? Que a Cobra vai fumar, cujo primeiro escalão foi comandado, né, em junho de 45 para combater na Itália, né? A última e grande conquista na Europa foi Monte Castelo. E no final de 45 foi deposto. Então ele está mostrando aí a trajetória enorme de Vargas, né? Aqui ele vai mostrando mais algumas coisas, não nos interessa, mas aqui tem muita coisa importante, né? Essa criação da Justiça do Trabalho, isso foi em 34, petróleo, isso aí eu vou mandar para vocês. Vamos. Quando ele se mata, nós temos esse aqui no comando. Esse aqui tem uma curiosidade, né? É o presidente que vai ficar menos tempo no poder, né? 3 ou 4 dias só. Café Filho, muito aliado, getulista de carteirinha, apaixonado, mas vai trair Vargas no final. Assumiu o governo em 55, né? Vargas se mata, fica naquela coisa ali, e ele assume o poder. Devido a problema de saúde, foi substituído, né, por Carlos Luz. Tá, vamos lá. Quando ele adoece, já ocorreu as eleições. Ele tem que transferir, né, o mandato para o então presidente Juscelino Kubitschek, que as forças da direita não queriam, dizendo que a quantidade de votos era insuficiente, ele não tinha maioria, mas a Constituição dizia. Precisou um militar, o lote, a dizer o seguinte, negado, rapaz, o cara ganhou, ele tem que ir. Chama-se campanha da legalidade. Pressionado e doente mesmo, esse cara foi embora para o hospital. Ele disse, não, se eu estou doente, eu não vou transferir a presidência, ele não queria fazer isso. Aí Carlos Luz, então, assume que ele é presidente da Câmara, ainda hoje é assim. Se o presidente, né, não puder, o Mourão não puder, é o presidente da Câmara. Só que quando o cara botou a faixa dele como presidente para ele assumir, para transferir, rapaz, parece que grudou no corpo do homem. Não quis dar um golpe. O Juscelino Kubitschek, do início ao final, foi todo de pressão para golpe. O tal do Carlos Luz assumiu o poder e muita gente diz, olha, fica que a gente te apoia. Não deu outra. Ele não quis. Quando veio uma pressão para derrubar, entrou num navio de guerra e se refugiou na Bahia. Na Bahia da Guanabara. O presidente da Câmara assumiu interinamente a presidência e tentou comandar um golpe para levar o DN ao poder. Por quê? Porque o pessoal diz, vai que a gente garante, tanto militar quanto empresário. Tá? Mas só que, como eu te falo, né? Tinha militar também contrário, né? Pró-democracia, de que besteira, porque te coloca no teu lugar. E ele fica como presidente 3 ou 4 dias, vai ser o presidente que vai ficar o menor tempo no poder. Tá? E depois, né? Quem vai assumir para poder passar a presidência da Juscelino é Irineu Ramos. Esse saiu a presidência da República por menos de 2 meses e entregou o carro a Juscelino Kubitschek. Ele é do Tribunal da Justiça. Esse ficou 2 ou 3 dias. Temos mais alguém aí querendo entrar? Temos, né? Chegando na hora do amém, né? Praticamente, né? Aí nós temos Juscelino Kubitschek, né? E a chapa estava trazendo o João Goulart, né? A campanha era JJ, João de Juscelino, J de João Goulart. Juscelino Kubitschek, de 56, repara, Vargas morre em 54, né? E ele só assume em 56, né? Porque o mandato de Vargas não tinha terminado. Mas desde o primeiro momento, né? Depois que ganhou a eleição, já não queriam deixar ele assumir. Aliança PSD, né, Partido das Bênçãos de Vargas, e o PTB, Partido do próprio Vargas. Essa aliança vai ganhar tanto o presidente quanto o vice da mesma chapa. E ele vai pregar o nacionalismo e o desenvolvimentista. Apesar de ser getulista, mas ele tinha uma ideia mais, vamos dizer assim, progressista, tá? E uma delas é o quê? O incentivo da busca do capital, né, nacional para o desenvolvimento e também de empresas privadas e uma forte ação do capital estrangeiro. O capital estrangeiro vai ter uma brecha com ele aqui. Vai vir chamadas indústria de bem durável, né, principalmente, né, que a gente vai lembrar muito dele, é a indústria automobilística, né, Volkswagen para cá, bem Brastemp para cá. Então, ele vai ser
vai também construir Brasília, lembrando que não é ele, não é dele a ideia, a Constituição já dizia isso, que a capital do Brasil deveria ser um planalto central para o desenvolvimento do centro-oeste do Brasil. Mentira. A ideia era para lá porque era mais seguro, porque na Bahia corria mais risco de ser atacado por água. E o Brasil teve alguns riscos, né? Por exemplo, duas revoltas, chamadas Revolta da Armada, em dois presidentes, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, teve canhões voltados, né, com a Baía da Guanabara. A revolta da Chibata, e até o risco da guerra. Então, ir para o Planalto Central era garantir que por água não seriam atacados. Então, a ideia de Brasília já era prevista na Constituição. Faltava alguém de coragem, né? Porque em pouco tempo construiu uma cidade. Foi dinheiro para dedéu. Aí depois a gente olha isso aí, Boris Casoy, né? Ele faz o comentário sobre esse período. Não nos interessa. Mas vamos lá. Juscelino Kubitschek, frases que estão no concurso. 50 anos em 5, é o slogan dele, já tem que guardar. Plano de meta, né? O transporte, energia, indústria de bem de consumo, alimentação e educação. Muito parecido com o do Dutra, né? Lembra? Salter, plano Salter. SALTE, saúde, alimentação, transporte e energia. Tá? E aqui a indústria automobilística, a Belém Brasília, ele mesmo, ele vai dirigir trator e tudo. Tem até uma curiosidade, né? Ele vira muito amigo de um tratorista e ele morre, uma árvore cai em cima, e ele fica triste. Mas ele vai tirar foto dirigindo o trator. A ideia é populista, sempre rindo. Lá com a peãozada, ele tomava cachaça com a peãozada, fumava. Era, assim, muito junto com o povo. E as hidrelétricas, né? Sem energia não há desenvolvimento. Furnas aqui, né? Então, a indústria de automobilista chega com ele. Uma nova capital surge, né? Do nada, né? No meio de um planalto lá, ele vai construir uma cidade, não há lugar. Vai ter muito problema, né? Porque muito funcionário público não quer vir, vai ter muitas vantagens para eles saírem do Rio. Agora, sair do Rio de Janeiro e vir para cá, eu vi em vários depoimentos, né, da época de Brasília, e o cara, pô, eu terminava o meu trabalho, já parava na praia, ficava lá tomando banho, um chopp, e no meio do nada, o que é que eu vou ter ali? Nada, não tinha nada em Brasília. Então foi difícil, né, eles convencerem os funcionários a sair de lá e vir para cá. E muita gente que não gostava de carro. O próprio Oscar Niemeyer não gostava de carro, não de avião, né? Fazia viagem de carro. Era uma dureza. Juscelino, Brasília, o ontem e hoje. Ele vai mostrar um pouquinho a construção de Brasília. Iniciou em 56, a cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo presidente Juscelino, então quer dizer que o próximo presidente ele já vai passar a faixa aí, que é para o Jânio Quadros. Seu projeto foi desenhado por Lúcio Costa, morreu com 90 e poucos anos, que era o chefe da... Como é que eu posso dizer assim? Era uma empresa, mas não tinha um nomezinho assim. O escritório da arquitetura que ganhou o projeto, tá? E junto com ele trabalhou o Oscar Niemeyer, que ficou mais famoso. Mas, na verdade, é o Lúcio Costa. Né? Em Brasília tem até lá na Praça dos Três Poderes, se você baixar assim embaixo, tem tipo um museu lá mostrando os desenhos. Porque, na verdade, quem projetou quase tudo foi o Oscar Niemeyer, por isso que ele ficou mais famoso. Mas é o Lúcio Costa que apresenta o projeto vencedor. Ele vai morrer com 90 e poucos anos, e esse vai morrer com quase 105. 104 anos e alguns meses. Juscelino Kubitschek, inauguração de Brasília, 21 de abril de 60. A terceira capital do Brasil, terceira capital. Primeira foi Bahia, né? Segunda, Rio de Janeiro, foi transferida por lá, né, com uma canetada do que seria um tipo de primeiro-ministro do rei, o Marquês de Pombal. A terceira capital do Brasil foi obra do arquiteto Oscar Niemeyer e urbanista Lúcio Costa, né? Eles que ganharam o projeto. Os trabalhadores responsáveis pela construção de Brasília eram majoritariamente, né, nordestinos, chamados de candango. Era um apelido. Já vi isso em concurso, em vestibular. Né? Como é que era chamado os trabalhadores que vinham para candango? Deixa eu ver se eu vejo alguma figura aqui
conhecido, além dos dois aqui, a imagem não está muito legal. Está aqui os trabalhadores. Gostavam dele que só, do Juscelino. Criação do Superintendente de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, é importante? Cai em concurso? Cai. Então guarda isso, a SUDENE. Eu gravei isso aí com a música do Luiz Gonzaga, né, que ele fala. Viva o presidente Juscelino Kubitschek, que criou a SUDENE, né? Ele fez isso numa época de uma seca danada, porque a SUDENE vai acabar fazendo com que vá dinheiro para o Nordeste para desenvolver, né? Mas vai ter uma corrupção, porque vai ser o cabide de emprego político. Mas vai ajudar bastante o Nordeste. Tinha por meta tratar dos problemas da região Nordeste para solucionar, né? Sempre deu muito voto a questão do Nordeste, as secas. Na prática, os resultados não foram satisfatórios. Não foi satisfatório porque, né, foi um órgão estatal, né, que foi muito usado politicamente. Visava a coordenação das ações do governo federal com objetivos de implementar a industrialização na região e resolver os problemas agrícolas do Nordeste, agravado pela ocorrência das secas. Vai ajudar em irrigação? Vai, mas só vai nas grandes fazendas. Mas a ideia era levar a indústria, né, irrigação, a ideia era boa. Principais estadistas dos tempos, né? Aí o Getúlio Vargas, esse é o cara. A Folha de São Paulo fez uma enquete com 200 personalidades para definir, não sou getulista, mas realmente foi a grande, não tem como não ter sido a grande personalidade, né, na política, para definir quem foi o maior brasileiro de todos os tempos. Deu Getúlio Vargas na cabeça. O ditador que torturou, matou, desrespeitou a liberdade de expressão. É o cara, né? Porque muita gente mais olhou o outro lado dele do que esse lado sombrio, né? Principais cidades, Juscelino, é o segundão. Juscelino, um homem que comandava um país de analfabeto e sem saneamento básico, e decidiu que o negócio mesmo era mudar a capital. Repara que tudo que tem aqui, nessa parte amarela, é a crítica na pessoa. Não está mostrando aqui tudinho, mas diz que ele gastou mais dinheiro com Brasília do que resolveu o problema do analfabetismo, da fome. Aí nós temos, já tem cara de B, mas de bebê mesmo, gostava, vai ficar 7 meses no comando. Essa foto dele é emblemática, né? Mas virou uma maneira assim de mostrar como ele estava, né? Essa foto, que é real, né? Mostra o pé para cá, ele olhando, o jornalista aqui não sou nada bobo, associou a foto com a situação que ele estava na presidência, perdido. O que é importante para nós da região norte, hein, é no governo dele que os irmãos Vilas Boas vão conseguir, né? Vão conseguir a canetada para ser criado o Xingu, né? O Parque Nacional do Xingu. Se demora mais um pouquinho, já era, né? Se os militares entrassem no poder, já era. Né? Não teria conseguido o parque, e muitas das tribos estariam desaparecidas. O Parque Nacional do Xingu, ele conseguiu preservar muitas etnias, né? Foi duro porque os irmãos Vilas Boas tinham que convencer o cara a sair da terra onde seus antepassados viviam e ir para uma outra área. Eles iam ali aqui ou nada. E conseguiu buscar, né, nessa área do Xingu, e hoje está aí, né? Foi uma luta muito árdua dos irmãos Vilas Boas. E Jânio Quadros, eles já tinham conversado com ele quando ele era prefeito de São Paulo. E quando ele ganhou para a presidência, eles correram lá. Aí ele queria um projeto e tudo. Mal sabia que já estava no finalzinho. Se custa um pouquinho mais, já era muita das nossas etnias. Eleito Partido Democrático Cristão, partido nanico, ninguém conhecia, tinha um recém-criado, mas com todo suporte e apoio, principalmente da UDN, que era um partido forte, né? Inclusive economicamente. Sem nenhuma expressão política nacional, né? Um desconhecido, né? Nós tivemos aí alguns casos, o atual presidente, é um cara lá, 20 e poucos anos, que só fazia dormir, ninguém conhecia, Dilma Rousseff, que também ninguém conhecia, né? O próprio Eurico Gaspar Dutra, são alguns casos na história de presidentes que viraram presidente sem ter muita expressão. Diferente do Vargas, né? Que já era político conhecido, diferente de Juscelino Kubitschek, que foi prefeito, que foi governador, tinha um conhecimento, do João Goulart, né? Alguns presidentes, né? O Temer, né? Que era conhecido, o Fernando Henrique Cardoso, mas o Collor não tinha tanto conhecimento também, né? Lembrei também do Collor.
Então, tem alguns casos do cara que veio quase sempre, esse que não veio do nada, na presidência foi um desastre. E esse é um cara que não tinha expressão quase nenhuma, e assume, só que tem coisas atrás da saída dele que a gente vai discutir agora, porque já cai no concurso. Era o que ele falava e o que a história hoje conta da sua renúncia, tá? Sem nenhuma expressão política, a vitória de Jânio Quadros significava a vitória de um candidato fora do esquema dominante. Então, ele vai ser o único, desde que Vargas foi deposto em 45, todos os presidentes, inclusive o militar marechal, o Dutra, todos eram alinhados a Vargas. Esse é o primeiro. Então, por exemplo, aí, claro, muitos anos um governo só, a corrupção já estava mais tranquila. O governo só não, da mesma ideia. Então, o Jânio Quadros vem mostrando que ele era a mudança, né? Que ele era o novo. Olha como isso é antigo, né? Ele ia varrer a corrupção do Brasil. Mas, na verdade, era um cara que tinha pretensões golpistas, né? Curiosidade, é ele que vai acabar com a briga de galo, hein? A rinha. Só uma curiosidade. Ele vai também criar uma lei que vai proibir o uso de biquíni. Chegaram até a perguntar dele, né? Isso aí ficou emblemático, né? Porque ele disse, eu não tenho nada contra, mas aí ele puxou a gaveta dele e tinha uma assinatura de mais de 1 milhão, né? Das senhoras de bem de São Paulo, fizeram uma abaixo-assinada para ele proibir o biquíni. Ele precisa de voto, ele canetou. Outro caso hilário dele era ele ficava no Rio, ele ia tomar uma no final de semana e ficava olhando os carros da repartição pública indo para os banhos. Ele ficava só na frente da placa. Aí, no outro dia, ele mandava demitir o chefe da repartição. E é com ele que veio os carros identificados de repartição, carro escuro com placa branca. 7 meses. Uma outra curiosidade também é que quando ele renuncia, perguntaram dele, mas senhor presidente, por que o senhor fez isso? Ele respondeu, eu filo porque quilo, meu filho. Eu filo porque aquilo. Aí o reportagem saiu rindo. Dia depois o repórter foi pedir desculpa, né? Mal sabia que ele tinha sido professor de gramática da USP. Quando ele falou aquele termo, ele usou o português erudito, né? Eu fiz algo porque eu quis fazer aquele algo. Eu filo porque aquilo. Mas, para os vestibulares e concurso, que ficou na história por muito tempo, foi uma outra frase que ele usou. Ele disse que forças ocultas o obrigaram a fazer isso. Mais tarde, décadas mais tarde, né? 3, 4 décadas depois, né? A história foi reconstruída. Diz que, na verdade, era uma tentativa. Ele foi um dos presidentes mais populares que a história teve, né? Depois dele, só o primeiro governo Lula teve o maior índice. Não sei se é verdade, mas conta que quando ele foi em Belém do Pará, nem precisou ligar o carro. O povo levou o carro, levou no bom sentido, né? Levou o carro, né, para arrastando. De tão popular que era, que ele mostrava o novo, né? E os partidos dando aquele apoio, porque ele estava com a massa do lado, que era a UDN. Mas não tinha apoio no Congresso. Né? Um cara que veio com apoio dos militares, como uma coisa nova, da UDN, mas fazia loucura, por exemplo. Ele vai reatar com a União Soviética, ele vai chamar no Brasil Ernesto Che Guevara, vai condecorar com a maior honraria, né, no Brasil, não sei se é o Cruzeiro do Sul, não lembro agora, mas ele vai chamar o Che Guevara. Ainda não era o Che Guevara de hoje, né? O grande líder mundial. Mas na América Latina era. No mundo, o maior nome do comunismo era Mao Tse-tung. Mas Che Guevara já era, o cara que tinha feito a Revolução em 59 com Fidel Castro na Cuba, já tinha ido para a África. Então, era um cara de grande nome. E aquilo aborreceu a área radical. Então, era um cara assim, né? Uma hora muito direita, outra hora meio esquerda, ele era meio perdido, olha a foto. Tinha como símbolo uma vassoura que pretendia varrer toda a corrupção. Então, e o pessoal comprou, está aqui, ó, Che Guevara, não lembrava que estava aqui, né? Ernesto Che Guevara foi morto na Colômbia, né? Os americanos cortaram o pulso dele, foi enterrado no meio do mato, hoje uma praça, e as mãos foi levado para os Estados Unidos. Hoje os restos mortais dele estão em Cuba. Um militar americano é que falou aonde ele foi enterrado. Era, na época, um acampamento no meio do mato, hoje é uma cidade, estava uma praça, ou
O americano falou, e quando acharem não tem o pulso que foi cortado. Aí está aqui a condecoração dele, saindo no jornal. Isso foi uma afronta, né, para a direita, para os militares. É um maluco, ele entrou com a frente dos caras e depois fazia isso, condecora isso. Ele fazia, era do céu ao inferno. Política externa. Jânio Quadros adotou uma política de extrema independência. Ele não estava nem aí para o negócio de polarização, que alguns setores conservadores queriam. Eles, não, onde me ofereceram alguma coisa, eu estou lá. Então, ele negociava tanto com a americana quanto com a União Soviética, né? Que, inclusive, é interessante, ele mostrando que não estava sendo dominado por ninguém. Relações diplomáticas. No contexto internacional, reatou as relações diplomáticas com países socialistas, especialmente a União Soviética, a China, que era Mao Tse-tung, e a nascente Cuba socialista, né? Nascente porque eles tomaram o poder no Natal, não, na virada do ano, de 59 para 60, né? E ele é condecorado em 61. Ele vai sair aqui em agosto, 25 de agosto. Tem até uma curiosidade, né? Eu acredito que isso é verdade, ele articulou para renunciar no dia do aniversário da morte de Vargas. Não deu certo. Foi nas primeiras horas do dia 25. Condecoração ao guerrilheiro Ernesto Che Guevara, que era um médico também argentino, que defendia o foquismo. Aí o Che Guevara, o Ernesto Che. O homem que foi mais que famoso depois da morte do que em vida, né? Eu acabei de falar. Ele ganhou mais expressão depois que morreu do que quando era vivo. Uma imagem que isso aqui ainda é muito usado, chapéu e tudo. Até uma filmagem, né? Ele no campo, sem camisa, com uma enxada. Eles hoje estamos trabalhando numa plantio de cana-de-açúcar. Estamos trabalhando para erguer o país, mas se for preciso, ele pegou uma espingarda. Mas não era argentino, não era cubano, ele era argentino. Um homem que, apesar de tudo, estimulou ainda enormes polêmicas. Che Guevara, o nome de guerra de Ernesto Che Guevara de la Sierra, nasceu na Argentina em 28 e foi morto na Bolívia. Ele passou pela região norte, né, pela parte do Amazonas todo. Ele entrou por Belém, atravessou toda a região norte, foi à Colômbia, onde foi pego, já quase morto, na verdade. Jânio Quadros, moralismo, lembra que eu falei? Ó? Biquíni, né? Hipódromo, ele regulamentou, inclusive, jogo de futebol, proibindo sequência direta, jogo só final de semana, o jogador tinha que descansar, e jogo no meio da semana atrapalhava o trabalho. Proibição de briga de galo, né? Rinha, guarda esse nome, tá? Proibição de corrida de cavalo em dias úteis, que era o esporte também muito comum, não podia. Por que não dias úteis? Porque tirava o cara do trabalho. Proibição do uso de biquíni, foi uma loucura, né? O extremo dele. Renúncia dele no dia 25. Eu vou fazer uma outra aula a partir daqui, mas vou só explicar. Ele esperou o vice dele chegar numa missão oficial à China, né, puto os militares, que estava com o maior nome do comunismo, que era Mao Tse-tung, para poder lançar a sua renúncia. Qual era a ideia dele? Ele lançar a renúncia e ninguém aceitar, e o povo dizer, não, a gente que quer, né? Porque ele não estava tendo apoio do Congresso. Ele manda a carta de renúncia para os militares, sabendo que os militares não queriam o vice, porque o vice era lá no Getúlio, né? O vice estava lá na China comunista, ele era estatura. Quando ele manda a carta de renúncia, os militares, não, pô, cara. Puto com ele, chamando Che Guevara, falando com a União Soviética, Nikita Khrushchev, né? Mas mesmo assim preferiu ele do que o João Goulart. Então, era isso que ele estava. Agora eu vou mandar para o Congresso e o povo vai ver que eu quero sair, o povo não vai deixar. Quando eles mandam para o Congresso segura, puto com ele, aceitou a renúncia. E nada aconteceu. Aí que ele disse que foi forças ocultas. E o que eu estou falando agora foi reconstruído décadas depois pela história. Uma tentativa de ser reconduzido ao poder pelo povo e, com isso, né, entrar com superpoderes. Encontrar-nos-emos em um outro momento, onde nós vamos encerrar isso aí com o golpe de 1964, civil-militar, que vai destituir o presidente João Goulart, conhecido como Jango. Até o nosso próximo encontro.